O sol mal começava a se pôr quando Marcos, um homem dedicado ao trabalho e à família, decidiu que naquele dia faria algo diferente. A luz dourada da tarde descia lentamente sobre a cidade, pintando o céu com tons de laranja e carmim, como se a natureza tentasse criar um cenário perfeito para o que ele acreditava ser um gesto romântico. Casado com Júlia há apenas 7 meses, ele sentia que a rotina do casamento estava tomando uma forma previsível e sem emoção, como um rio que gradualmente perde sua correnteza e se transforma em águas paradas. No entanto, o amor que ele nutria por ela ainda o fazia acreditar que com gestos simples era possível reacender a chama da paixão que os uniu no altar. Marcos lembrava-se do dia do casamento, com uma clareza dolorosa agora, o vestido branco de Júlia, o sorriso radiante, as promessas sussurradas sob o arco de flores. Tudo parecia tão genuíno, tão verdadeiro. Por isso, no meio de uma semana comum, ele resolveu que voltaria mais cedo do trabalho. Surpreenderia Júlia e a levaria para jantar no restaurante que sempre foi o favorito dela. Ele havia trabalhado duro naquela manhã, revisando contratos e participando de reuniões intermináveis, mas sua mente estava em outro lugar. Imaginava a expressão de surpresa no rosto de Júlia quando ele aparecesse na porta de casa mais cedo. Talvez ela estivesse lendo um livro na varanda, ou preparando aquele chá de camomila que tanto apreciava. A antecipação o fazia sorrir enquanto conduzia seu carro pelas ruas movimentadas da cidade. Marco sabia que ela adorava o ambiente acolhedor e o cardápio requintado do restaurante La Dolce Vita, e tinha certeza de que o gesto simples de uma reserva antecipada traria um sorriso a seu rosto. Ele havia ligado durante o horário de almoço, garantindo uma mesa perto da janela, exatamente onde eles se sentaram na primeira vez que foram juntos, ainda namorando. O Tri havia reconhecido sua voz e garantido que tudo seria perfeito. Quando ele estacionou o carro na frente do estabelecimento, a imagem de sua esposa, a mulher com quem construíra uma vida, não saía de sua mente. Ele imaginou que seria uma noite perfeita. Um momento para relembrar os bons tempos antes do casamento se tornar uma rotina monótona de cafés da manhã apressados e jantares em silêncio. Seus dedos tamborilaram no volante enquanto ele respirava fundo, preparando-se para a surpresa que havia planejado tão cuidadosamente. Mas a realidade, como tantas vezes acontece, é brutal e implacável. Enquanto ele saía do carro e olhava para a fachada elegante do restaurante, seus olhos seguiram a movimentação na calçada, e, para seu horror absoluto, ele viu Júlia. Ela estava com outro homem. O mundo pareceu parar naquele instante. O som do trânsito desapareceu. As pessoas ao redor se tornaram borrões indefinidos. E tudo o que ele conseguia ver era sua esposa menos caminhando ao lado de um estranho. Ela, que sempre dizia esperar por ele em casa com ansiedade, estava rindo de uma forma que Marcos não via há meses. Era uma risada genuína, despreocupada risada de alguém que está completamente à vontade. O homem ao seu lado colocou a mão na parte baixa das costas dela, um gesto íntimo demais para ser casual. E Júlia inclinou-se para ele de uma maneira que fez o estômago de Marcos revirar. O choque foi imediato, uma onda de desconfiança misturada com incredulidade, que o paralisou por um instante. Seu coração batia tão forte que ele podia sentir-o pulsar nas têmporas. O que estava acontecendo? Deveria haver uma explicação. Talvez fosse um primo que ele não conhecia, um colega de trabalho, qualquer coisa que fizesse sentido dentro do universo ordenado que ele havia construído em sua mente. Mas não. Havia algo na linguagem corporal dos dois que gritava intimidade, cumplicidade. A maneira como eles se olhavam, como se compartilhassem segredos que o resto do mundo não poderia compreender. Ele apertou o passo, não acreditando no que via, mas não podia ignorar os sinais evidentes de que sua esposa estava se entregando a um romance proibido. Cada passo que dava parecia pesar 1 tonelada, como se estivesse caminhando em areia movediça. Decidido a entender o que estava acontecendo, Marcos seguiu os dois discretamente, mantendo uma distância segura. Seus pensamentos eram uma tempestade caótica
de negação e raiva. Parte dele ainda queria acreditar que havia um mal-entendido, que tudo se resolveria com uma explicação simples, mas a cada passo, a certeza se fazia mais forte, mais inescapável. Júlia, a mulher com quem ele havia compartilhado tantos sonhos, estava indo para um motel. O neon vermelho do estabelecimento piscava na distância, como um farol do inferno. Marcos sentiu bile subindo pela garganta, quando viu Júlia e o homem entrarem no estacionamento do motel. Ele não queria acreditar no que seus olhos estavam testemunhando, mas a verdade se impôs diante dele com uma crueldade imensa, dilacerando cada fibra de sua esperança. Sua mente corria freneticamente. Quanto tempo isso estava acontecendo? Quantas outras vezes ela havia mentido sobre onde estava? Quantas noites ele havia voltado para casa, cansado do trabalho, acreditando nas desculpas dela sobre estar com amigas ou visitando a mãe? A traição não era apenas do presente. Ela contaminava todo o passado, transformando cada memória feliz em uma mentira potencial. Sem saber o que fazer, consumido por uma raiva crescente que ameaçava sufocá-lo, Marcos sentiu que não podia enfrentar aquilo sozinho. Não queria acreditar, mas precisava de respostas. Assim, sem mais demora, ele ligou para os pais de Júlia com dedos trêmulos, com a voz tremendo de emoção contida, cada palavra, um esforço hercúleo. Contou o que acabara de ver e pediu que se encontrassem com ele. A sogra atendeu. Ele podia ouvir o programa de televisão ao fundo, a normalidade daquela casa que em breve seria abalada. Marcos, tudo bem, filho. A voz dela era calorosa, maternal. Ele quase não conseguiu falar. Preciso que vocês venham aqui agora. É sobre a Júlia. O tom de sua voz deve ter comunicado a gravidade da situação, porque ela não fez mais perguntas, apenas disse que estariam lá em 15 minutos. Eles chegaram rapidamente. O sogro dirigindo em silêncio tenso, enquanto a sogra apertava as mãos no colo, claramente ansiosa. Quando Marcos contou o que havia visto, a negação deles foi instantânea. Deve haver um engano, disse a sogra. Nossa Júlia não faria isso. Mas Marcos apenas apontou para a entrada do motel, sua expressão vazia de qualquer emoção agora, como se tivesse esgotado sua capacidade de sentir. Juntos, ficaram em silêncio, esperando. Marcos sentia o peso de cada segundo que passava, enquanto observavam a porta do motel, aguardando a esposa sair. O tempo parecia ter uma qualidade diferente ali, menos cada minuto se esticava como chiclete, carregado de antecipação e pavor. O sogro olhava fixamente para frente, a mandíbula contraída. A sogra chorava silenciosamente, limpando as lágrimas com um lenço já encharcado. O que ele não sabia era que naquele instante, enquanto esperavam sob o céu que escurecia, o seu casamento estava sendo dilacerado de uma maneira irreparável. Não havia volta. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser remendadas. A confiança é como vidro, quando se estilhaça. Mesmo que você junte todos os pedaços, as rachaduras permanecerão para sempre. 2 horas se passaram. 2 horas que pareceram uma eternidade. Marcos contou cada carro que entrava e saía. Observou casais furtivos, pessoas com suas próprias histórias de traição e desejo proibido. Este lugar era um monumento à infidelidade humana, e sua esposa era apenas mais uma peregrina nesse templo profano. Quando finalmente Júlia saiu, acompanhada do amante, o confronto foi inevitável. Ela o viu imediatamente, seria impossível não ver. Seu marido, seus pais, todos ali, formando um tribunal improvisado no estacionamento de um motel barato. A cor drenou de seu rosto. Por um momento, ela simplesmente congelou, como um animal pego na luz dos faróis. Marcos se aproximou dela, com os pais de Júlia ao lado, e o peso da dor tomou conta de tudo. Não havia gritos inicialmente, apenas um silêncio pesado e sufocante. A esposa, aparentemente sem remorsos, ou talvez em choque profundo demais para processar a situação, tentou justificar o injustificável. Marcos, eu posso explicar, começou ela, mas as palavras morreram em seus lábios quando viu a expressão no rosto dele. Não havia raiva ali, não mais. Havia algo pior. Havia vazio, como se ela estivesse olhando para um estranho que usava o rosto de seu marido. 3 anos,
disse o amante de repente, quebrando seu silêncio. Era a primeira vez que falava, e as palavras caíram como bombas. Estamos juntos há 3 anos. Júlia olhou para ele horrorizada, como se ele tivesse quebrado algum pacto silencioso entre eles. Mas era tarde demais. A verdade estava exposta, nua e cruel sob as luzes do estacionamento. 3 anos. Marcos fez os cálculos rapidamente. Isso significava que ela o estava traindo desde antes do noivado. Durante todo o planejamento do casamento, enquanto escolhiam convites, provavam bolos, decidiam sobre flores. Cada momento daquele que deveria ter sido o período mais feliz de suas vidas estava contaminado pela mentira. Como? Foi tudo o que Marcos conseguiu dizer. Sua voz quebrada. Como você conseguiu olhar para mim todos os dias, dizer que me amava, fazer planos para o nosso futuro, enquanto estava com ele? Júlia começou a chorar, mas suas lágrimas não encontraram simpatia ali. Eu tentei terminar, disse ela. Eu tentei, mas eu não conseguia. Eu amo vocês dois. Não é algo que eu possa controlar. Amor, a sogra finalmente falou. Sua voz cheia de descrença e dor. Você chama isso de amor? Mentir, enganar, destruir sua família? É isso que você aprendeu sobre amor? O amante, que também era casado, outra revelação que caiu como uma martelada menos, e com quem Júlia mantinha um caso secreto, se manteve em silêncio agora, sem encarar Marcos. Ele olhava para o chão, as mãos nos bolsos, a imagem da covardia. Marcos o reconheceu então. Trabalhavam na mesma empresa, embora em departamentos diferentes. Haviam até mesmo almoçado juntos algumas vezes. Conversas banais sobre futebol e política. Você, Marcos disse virando-se para o homem, você comeu na minha casa. Apertou minha mão. Me olhou nos olhos sabendo que estava dormindo com minha esposa. O homem não respondeu. Apenas encolheu os ombros, em um gesto de desamparo patético. O que começou como uma busca pela verdade se transformou em uma série de revelações devastadoras. Cada palavra dita era como retirar camadas de uma ferida infectada. Júlia, sob pressão, começou a revelar detalhes que Marcos nunca havia pedido para saber, mas que vinham jorrar como se ela precisasse confessar tudo, como se a purga pudesse trazer algum tipo de absolvição. Ela contou sobre os hotéis, os fins de semana quando dizia estar visitando uma amiga em outra cidade. Contou sobre as mensagens deletadas, os telefones secundários, a elaborada teia de mentiras que havia construído. E então, a revelação final, a que fez até mesmo o amante olhar surpreso, ela havia engravidado dele 6 meses atrás. Eu fiz um aborto, disse ela, as palavras saindo em um sussurro quebrado. Você nunca soube, Marcos, eu não podia ter aquele bebê. Não podia fazer isso com você. Mas ela havia feito algo pior. Ela havia retirado dele até mesmo o direito de saber, de escolher, de processar. Havia tomado essa decisão sozinha, carregando o segredo como mais uma camada em sua torre de mentiras. O sogro, que havia permanecido em silêncio até então, virou-se e caminhou de volta para o carro. Não conseguia nem olhar para a filha. A sogra o seguiu, soluçando agora abertamente, o coração partido não apenas pela traição, mas pela pessoa em que sua filha havia se transformado. As consequências dessa revelação foram catastróficas. O casamento de Marcos e Júlia desmoronou em poucas horas, mas o processo real de destruição levaria meses. Ela tentou justificar suas ações. Falou de sentimentos que nunca soubera como lidar, de uma paixão que a consumia, de confusão e medo, mas nada disso foi suficiente para apagar a dor que ele sentia. O desgaste emocional foi tão grande que o relacionamento entre Marcos e sua esposa chegou ao fim naquela mesma noite. Ele empacotou suas coisas enquanto ela implorava. Prometia que terminaria com um amante, que faria terapia, que faria qualquer coisa. Mas Marcos estava além disso. A pessoa em quem ele confiava mais no mundo havia se revelado uma completa desconhecida. Ambos passaram a enfrentar o caos da separação e os reflexos de uma vida construída sobre mentiras. Os divórcios chegaram com um estrondo. O amante também se separou da esposa depois que Marcos, em um momento de raiva justificável, contou tudo a ela. As consequências dos atos de todos os envolvidos
reverberaram com força através de suas famílias, círculos sociais e locais de trabalho. As famílias foram destroçadas e a sensação de traição não podia ser apagada, por mais que o tempo passasse. Os pais de Júlia cortaram relações com ela por meses, incapazes de processar o que havia acontecido. A esposa do amante, uma mulher digna que Marcos nunca havia conhecido antes, mas com quem desenvolveu uma estranha camaradagem na dor compartilhada, entrou com um processo de divórcio imediatamente. Marcos, aos poucos, tentava reconstruir sua vida, mas a sombra do que aconteceu o acompanharia para sempre. Ele vendeu a casa onde haviam morado juntos, incapaz de caminhar pelos cômodos, sem ver fantasmas de um casamento que nunca realmente existiu. Mudou-se para um apartamento menor, mais prático, onde não havia memórias em cada canto. A terapia o ajudou, eventualmente. Semana após semana, ele sentava na cadeira estofada no consultório da doutora Silva e desembrulhava sua dor, examinando-a sob a luz clínica, tentando entendê-la. A traição não é sobre você, ela dizia. É sobre as escolhas dela, as fraquezas dela. Mas mesmo sabendo disso intelectualmente, o coração demorava a aceitar. Júlia, agora marcada pelas decisões que tomou, enfrentava a solidão, o arrependimento e as consequências de seus próprios erros. O amante descobriu ela rapidamente. Não era a pessoa que ela imaginava quando envolto na fantasia do proibido. Sem o glamour da traição, seu relacionamento desmoronou em questão de semanas. Ela se viu sozinha, tendo perdido tudo, menos marido, família, respeito próprio. Ela tentou entrar em contato com Marcos várias vezes nos meses seguintes. Mensagens não respondidas, e-mails ignorados, telefonemas bloqueados. Uma vez, ela apareceu no apartamento dele, mas ele simplesmente fechou a porta, recusando-se a abri-la, apesar dos apelos desesperados do outro lado. O silêncio tomou conta de suas vidas, enquanto ambos seguiam caminhos diferentes, mas unidos por um passado que jamais poderia ser esquecido. Marcos eventualmente começou a sair com alguém novo, uma mulher gentil que conheceu através de amigos. Ela sabia de sua história e não pressionava. Eles construíam algo novo, algo baseado em honestidade brutal e comunicação cuidadosa. Mas sempre haveria uma parte dele que permaneceria cautelosa, um pouco distante, incapaz de confiar completamente da maneira como confiou antes. A inocência, uma vez perdida, não pode ser recuperada. E naquelas noites solitárias, quando não conseguia dormir, Marcos ainda se perguntava: haviam sinais que ele ignorou? Poderia ter evitado aquilo? As perguntas sem resposta o assombravam como fantasmas insistentes. E Júlia, sentada sozinha em seu pequeno apartamento, olhando para as fotos do casamento, que não teve coragem de descartar, confrontava diariamente o peso de suas escolhas. Não havia redenção fácil, nem finais felizes para alguns erros, apenas a lenta, dolorosa jornada de aprender a viver com as consequências, de encontrar uma maneira de perdoar a si mesma, quando ninguém mais o faria. A história deles se tornou um conto de advertência, sussurrado entre amigos, uma lembrança sombria de como rapidamente a confiança pode ser destruída e o quanto custa reconstruir uma vida dos escombros da traição. E nas noites silenciosas, ambos carregavam suas cicatrizes, marcas invisíveis de uma noite que destruiu tudo.